Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini e sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto contra, na verdade qualquer coisa, sempre vai ter gente que é a favor e tem gente que é contra, né? Mas esse é um assunto mais polêmico aí no mundo do MMA, que veio não só no mundo do MMA, mas no vôlei também acabou tendo esse assunto. Enfim, é sobre atletas transexuais, atletas que nasceram homens, né? Viveu aí, na maioria das vezes, a puberdade, desenvolveu todo o seu corpo com hormônio masculino, com testosterona, depois acabou optando. Na verdade, também essa palavra é difícil. É difícil falar nesse assunto sem falar besteira, sem ofender alguém, né? É complicado, mas eu vou tentar, porque afinal de contas não é esse o meu objetivo. Mas, enfim, um homem que nasceu, se desenvolveu e aí depois decidiu se tornar mulher, né? Acabou fazendo um procedimento cirúrgico, competindo às vezes com mulheres, às vezes com homens, e essa é a polêmica. Recentemente a gente teve o caso no MMA de um homem que fez a cirurgia e acabou agora enfrentando mulheres, lutando com mulheres e tendo bons resultados, mas é difícil a gente julgar se ele tem bons resultados porque ele realmente é um atleta bom, muito técnico, ou se o corpo dele, por ter sido desenvolvido, toda essa polêmica. No vôlei também um rapaz, né, acabou hormônio, o cara já cresceu, então o homem geralmente é mais alto, tem algumas diferenças biológicas que favorecem às vezes os homens, proporção de músculo, pulmão, altura, tamanho dos braços, enfim, tem um monte de coisa. Eu não sou a pessoa mais indicada para falar sobre isso e eu também não quero falar besteira, então eu não vou entrar nesse mérito exato de quais são as diferenças ou não. E por que eu tô falando desse assunto todo, que inclusive foi um assunto que quando rolou me pediram para falar, eu cheguei a fazer uma live e tal? Porque dessa vez eu tava vendo aqui na internet e teve um evento, enfrentar ele ou ela, não sei como eu falo, vai enfrentar um homem, né? Então, ao invés desse lutador transexual, vai enfrentar homens, né? Aí fica difícil a gente dizer se tá certo, se não tá, se tem que ter uma categoria só para transexual, porque é difícil você ter uma categoria de MMA ou qualquer outro esporte só para transexual, porque eu acredito que não há tantos transexuais atletas, então fica muito difícil, faltaria gente. Se vocês forem pensar no UFC, na categoria peso pesado, já não tem tantos atletas assim, não tem tantos atletas bons homossexuais, né? Na verdade, transexuais, que é mais difícil ainda, é uma parcela bem menor. Então, realmente, o que ele faz? Vai lutar com as mulheres ou não, porque seria injusto, e luta com os homens? Enfim, esse caso que a gente vai falar, esse cara, esse transexual, esse cara ou essa mulher agora, né, não sei, vai acabar enfrentando um homem, né? Então, eu vou ler aqui mais ou menos o que está escrito e a gente fala em cima de março em Manaus, ganhou a atenção do mundo do MMA, embora o motivo seja, no mínimo, controverso. Afinal, a organização do evento resolveu casar um confronto entre Railson Paixão, aspas, né? Tenho lutado jiu-jitsu por anos e queria fazer algo diferente. Muitas pessoas do meu time lutam MMA e eu já queria fazer isso também. Quando eu entro para competir, eles sempre pensam que eu estou na categoria errada, perguntam por documentos e tudo mais. Meus oponentes e os times deles perguntam, você vai lutar com ela? Ok, isso será fácil. Sempre que eu ganho, eles se desculpam. Eu continuei competindo e ganhando torneios e as pessoas começaram a me respeitar, afirmou a transexual ao site MMA Fighting, que é um dos sites gringos aí, um dos mais importantes aí no meio, né? Anne Veriato também deixou claro que nunca foi sua pretensão tentar competir contra mulheres, tanto no jiu-jitsu quanto no MMA. A lutadora ainda explicou como veio o convite para participar do Mr. Cage 34. Mesmo o senhor Andrea M. Combi, sei lá como fala isso aqui, perguntou ao Samir Nadaf, responsável pelo evento, o que faria ele assinar com um atleta estreante. Ele contou a minha história, que é um pouco diferente, e Samir disse que acreditava e para ele me levar para fazermos isso. Só é justo lutar com homens. Nunca passou pela minha cabeça lutar com uma mulher, porque eu acho que não é bom. Se eu bati em homem em toda a minha carreira, posso continuar batendo neles apesar do meu processo hormonal. Eu apenas saberei se sou boa depois de bater em homens. Isso me deixa feliz e faminta para treinar. Não acho que seria justo lutar contra mulheres. Então, essa foi a declaração. É uma declaração, como eu disse, que acaba sendo polêmica e eu acho até meio complicado realmente, porque se a gente for pensar, se ela lutasse com mulheres, ela teria algumas vantagens, afinal de contas o corpo dela e tal, não sei o que, se desenvolveu como homem, tudo isso que eu já falei no começo do vídeo, e ela acabaria tendo algumas vantagens enfrentando ela acaba tendo desvantagens, então nunca vai ser de igual para igual. Só vai ser de igual para igual em teoria se ela enfrentasse algum transexual
e que tivesse o hormônio equivalente, alguma coisa assim, né? Mesmo assim é difícil, né? Porque o esporte em si, se você for pensar, nunca vai ser 100% justo, afinal de contas, os corpos das pessoas são diferentes. Então, um atleta tem mais envergadura, um atleta tem mais força, um atleta não sei o quê. Então, todos os corpos são diferentes. Então, existem essas pequenas variações que não tornam o esporte 100% justo. Mas as categorias de peso, a divisão entre sexo masculino e feminino, a ideia é justamente amenizar essas diferenças para que o esporte fique o mais justo possível. Afinal de contas, não tem como você controlar o desenvolvimento do corpo das pessoas para tornar isso totalmente justo. Tudo bem, existem esportes onde não conta tudo isso, né? Sei lá, no xadrez, por exemplo, as características físicas em si pode ser que não contem tanto. Enfim, é uma coisa muito complexa para a gente entrar no detalhe aqui. Então eu também acho que existe vantagem em uma transexual enfrentar uma mulher. Para mim existe vantagem. Então eu acho que é muito nobre da parte dela não aceitar enfrentar mulheres, afinal de contas ela era um homem, então isso pode acarretar em alguma vantagem para ela. Só que eu também, na minha cabeça, eu também concordo que a Anne Veriato, né, transexual, terá desvantagem ao enfrentar homens, e não tem como negar isso. Ela vai ter mais que ela tinha, porque agora ela não tem mais genital e ela faz ela perde esse hormônio masculino e consequentemente o hormônio masculino, né, traz força, traz, enfim, uma série de vantagens físicas para o homem, por isso que o homem geralmente é mais forte que a mulher, é mais rápido, esse tipo de coisa, né? Enfim, é um assunto bastante complicado, mas, como eu disse, ela preferiu pelo menos optar por um caminho, ao invés dela ter vantagem se seu corpo se desenvolveu de uma forma, não sei o que, isso acaba ficando chato, acaba gerando esses tipos de comentários, eu acho que tira um pouco da valorização dela. Então, é mais nobre, na minha opinião, mas também mais difícil, mais complicado, ela enfrentar homens. Mas caso ela faça essa estreia no MMA e vença bem um homem, eu acho que ela pode continuar direito dela, continuar ali na categoria dos homens, no meu ponto de vista, é suficiente, né? O atleta, ele não é tão forte, e aí ele compensa em outros lugares, ele precisa de força bruta, né? O jiu-jitsu não precisa disso, foi provado isso lá nos primórdios do UFC, então eu acho que ela consegue aí fazer essas lutas e, enfim, vai decidindo a partir dessa estreia o que ela pode fazer, se ela continua lutando aí no MMA masculino ou não. E a curiosidade de tudo isso, né, para encerrar aqui o vídeo, é que ela, por opinião própria, decidiu lutar com homens e não fazer que nem aquela Fallon Fox fez, que foi lutar raciocínio da Anne Veriato, acho que é assim o nome dela, né? Que vai fazer aí o confronto da pessoa. O cara era homem, faz a cirurgia, beleza, mas aí vai bater em mulher, enfim. Eu não consigo entender muito bem isso. Mas esse era o vídeo de hoje. Como eu disse e repeti algumas vezes, é um assunto bem complicado, é um assunto bem polêmico, é bem difícil de tratar esse assunto, principalmente hoje em dia, que a gente tem que tomar muito cuidado com as palavras, com a forma como a gente fala, porque pode ofender as pessoas, vão falar que você não conhece, não sei o quê. Eu que falei muito breve sobre esse assunto, teve gente que achou ruim, teve gente que reclamou. Por isso que eu estou enfatizando aqui no final do vídeo que tudo que eu falei aqui é simplesmente a minha opinião. Vocês podem não concordar comigo, fiquem à vontade, tá? A única coisa que eu não gosto e que eu não quero, que eu já falei em vários vídeos, é que ninguém se xingue e ninguém se ofenda, né? Que aí perde a razão, né? O legal é a gente discutir argumentando, né? A partir do momento que alguém xinga alguém e tal, não sei o que, aí já perdeu a razão, aí não vale mais a pena tentar argumentar, né? Então vale a pena simplesmente ignorar, beleza? Então é isso, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o like aí embaixo, pode compartilhar esse vídeo com seus amigos, deixa o like, deixa o comentário, se inscreve no canal quem não está inscrito e eu vejo vocês